Salve corredores! Está começando para você que assiste aqui pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida. Muito bem, cara, passei a semana inteira testando esse tênis, correndo com ele, tem muita coisa para te dizer. E hoje eu não vou me conter apenas em dissecar o New Balance Fuel Cell TC, que a New Balance mandou para mim no final da semana passada. Eu vou também fazer um comparativo com outros calçados de placa de carbono no final deste vídeo, então você não pode perder. Não sai daí, está começando mais um quadro Testamos. Hoje eu te apresento este cara aqui, ó, o Fuel Cell TC Training and Competition da New Balance. Bom, vamos lá, cara. Bom, a primeira coisa, tem sido uma descoberta, cara, correr com esse tênis. Ele é fantástico. Essa é a minha primeira coisa que eu vou te dizer. É um tênis extremamente bem construído, cara. Extremamente bem construído. Ele tem um cabedal que é uma obra de arte, um ajuste, uma anatomia fantástica. E a New Balance, quando traz esse tênis para você, ela propõe algo que é totalmente novo no mercado, tá? O que eu estou falando? Primeira coisa, a inspiração deste tênis aqui, do Fuel Cell TC, vem do 5280. Não sei se você lembra, mas no ano passado eu estava lá na meia do Brooklyn, fui fazer o lançamento de todas as linhas, né, novas da Fuel Cell da New Balance. Então eu tinha o Rebel, tinha lá o Propel, tinha o Echo, tinha os tênis que você já conhece, que a gente já apresentou aqui, e tinha o 5280, que era um tênis com placa de carbono, mas feito especificamente para corridas curtas, né? O tênis tinha sido desenvolvido junto com a Jenny Simpson, que é a atleta bicampeã, pentacampeã, não sei, da milha do Central Park, que é uma corredora americana patrocinada pela New Balance. Mas era um tênis que parecia mais uma sapatilha do que um tênis, tá? Aquele tênis, ele entra no mercado para esse tipo de competição, competições mais rápidas, etc., e dá todas as informações necessárias para que a New Balance construísse o seu primeiro tênis, né, de longas distâncias, um tênis para longas distâncias com placa de carbono. Acontece, cara, que este tênis aqui não é o principal tênis com placa de carbono da New Balance, cara. Ainda será lançado, você vai conhecer em breve, o New Balance Fuel Cell RC Elite. Este sim é o tênis que entra na mesma categoria de Vaporfly Next, que é o tênis para o dia da prova. RC de Racing, esse daqui TC de Training and Competition. O que isso quer dizer? Isso quer dizer algo, isso desvenda algo muito importante. Primeira coisa, a New Balance aposta em colocar uma placa de carbono dentro de um tênis que não é feito para o seu dia de prova, cara. Ele é feito para o seu dia de treino, tá? TC Training and Competition deixa a coisa meio vaga, mas vamos repensar. Esse tênis aqui é um tênis de 260 gramas aqui no modelo 42, ele tem 252 gramas no modelo 41, ou seja, é um clássico daily trainer, é um clássico tênis para você treinar, fazer o seu treino. Só que entre duas peças de Fuel Cell aqui na entressola, temos uma placa de carbono que funciona de maneira primorosa, cara. O tênis funciona perfeitamente, o bounce do tênis, o rebote, a maneira como ele te joga para frente, é fantástico. Mas não se trata de um tênis de competição. A maioria dos seus concorrentes vão trabalhar na casa ali de 200 gramas, né? O ASICS até um pouco menos, 190 gramas. Então, aí você pensa, pô, peraí, a New Balance veio com um tênis 60 gramas mais pesado que os seus concorrentes? Não, não é isso. Este não é o concorrente. O concorrente será o RC Elite, que vai ser lançado em breve. Essa é a solução que a New Balance deu para você, que está a fim de correr suas provas com tênis com placa de carbono, mas quer treinar também com tênis com placa de carbono. E isso é super legal. Primeiro porque quem tem o Vaporfly, e eu posso te dizer isso, né, quem tem um tênis com placa de carbono para o dia da competição, tem dificuldade em treinar com ele. Primeiro porque eles são caríssimos, segundo porque, é um tênis de competição, bem mais estreito, bem mais leve, te dá menos conforto, te dá menos base, te dá menos estrutura, né? Ele só te dá mais bounce, te dá mais resposta de energia. É difícil você pegar alguém que compra um Vaporfly para treinar todo dia com o Vaporfly e depois correr com o Vaporfly. Então o que a New Balance faz? A New Balance põe dois tênis no mercado. Um, o TC, que é para o seu treino, e o outro, o RC, para o seu dia de prova. Só por isso já ganhou meu coração, eu já achei demais, beleza? Vamos então conhecer o TC, cara, que é um tênis, é incrível esse tênis, velho. De pertinho, ó, você já tá vendo, este aqui é o New Balance Fuel Cell TC, este é o Engineer Mesh, ele é todinho forjado em mesh, ele tem um material fusionado aqui na lateral, tá? Que é tipo uma duplicação de tecido que dá a volta aqui no contraforte, dá a volta aqui no clipe de contraforte, na parte
interna você vê aqui o escrito New Balance, ele só tem o logo da New Balance aqui na frente. O mesh é extremamente respirável, é um mesh de camada única, não tem uma forração interna e ao mesmo tempo você consegue ver que o tênis permanece íntegro no pé, apesar de eu já ter rodado com ele bem aí uns 50 km, tá? Fiz um treino de 23 km no fim de semana e já fiz 3 treinos de tiro com eles, somando mais ou menos uns 10 cada um. Então o tênis, ó, redondo, o ajuste do cabedal, o conforto interno do cabedal, a respiração do cabedal, fantástico. Clipe de contraforte interno, até bastante rígido. Lembre-se, trata-se de um trainer, um tênis trainer, tem que te dar o ajuste no clutching, é muito bem feito. Ele sobra um pouquinho aqui atrás, o que já é tendência dos novos calçados no mercado. A língua é aquela língua bem tripinha, bem fininha. Lá dentro você vê que ele tem uma palmilha que imita os mapas de pressão, muito legal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 furos mais o furo extra, porque são furos duplos, tá? Então é como se ele tivesse 5 furos mais o furo extra, tá bom? Cara, o tênis tem uma palmilha interna que ela é bem larga, ela sobe aqui na lateral do calçado, ajuda a dar o ajuste que você precisa, mas em resumo ele não tem nenhuma peça plástica, ele não tem nada além da própria estrutura do cabedal e desses materiais fusionados em preto que você vê em toda a lateral para dar a integridade do tênis. E ainda assim, o tênis é extremamente íntegro, a anatomia e o ajuste desse calçado chega a ser brincadeira, chega a ser palhaçada com os seus concorrentes. O que ele faz? Ele é compacto, anatomia perfeita e te dá uma estrutura fantástica para o seu treinamento, beleza? Bom, vamos à entressola. Você já está vendo aqui a entressola do Fuel Cell TC. Aqui ficou melhor, você consegue ver melhor, certo? Bom, eu vou te falar duas coisas da entressola. São 2 camadas de entressola, tá? E aqui dentro, para te exemplificar muito bem o que eu vou dizer, você consegue ver essas ranhuras aqui? Tá. São 2 camadas de Fuel Cell nesse tênis, 2, tá? Então tem uma camada em cima, placa de carbono no meio, camada embaixo. Existem estudos que comprovam que a placa de carbono da New Balance é a mais flexível de todas. Isso é muito bom para o calçado, principalmente quando a gente está falando de um trainer e não de um racing, tá? Por quê? Porque a placa de carbono muito rígida, ela tem um efeito colateral que até hoje a gente não sabe dizer porque é uma coisa muito nova. Mas a placa ser mais maleável ajuda no conforto interno do tênis e não perde no bounce, não perde no retorno de energia. 2 camadas de Fuel Cell com a placa de carbono no meio. É o segredo do sucesso, né? Eu sempre falei aqui que eu acredito muito mais em calçados em que a placa fica inserida no meio da entressola. Um outro segredo do sucesso, se você olha para esse tênis, você lembra do Rebel, né? Ele tem um layout bem parecido com o Rebel. Se você pega a entressola Fuel Cell do Rebel, ela é bem mais rígida do que a do TC. Então eles pegam a entressola Fuel Cell, transformam ela numa entressola bem mais airada, para quê? E aí você já sabe, porque eu falo sempre aqui quando eu falo de tênis de placa de carbono. Porque se ela não for airada, se ela não for maleável, a placa não consegue trabalhar dentro da entressola, cara. Então, a entressola do TC é muito mais macia. Eu vou pôr aqui embaixo para você ver, ó. Ó, se liga numa coisa, ó. Ó meu dedo, olha a entressola, ó. Ó, tá vendo? Ela é bem macia, cara, bem macia. E aí, como eu te mostrei, causa até algumas ranhuras. Toda entressola boa tem que ter ranhura, velho. É assim com o Zoom X, é assim com o Flat Foam da ASICS e é assim também com o Fuel Cell. Mas o Fuel Cell, se eu comparar com as outras entressolas, eu acho ele mais confortável, menos airada do que as outras duas, tá bom? Mas a estrutura que a New Balance consegue, colocando as 2 camadas de espuma com a placa no meio, tem um resultado melhor do que seus concorrentes. Vamos ao solado e depois a gente vai para o comparativo, beleza? Bom, este aqui é o solado do Fuel Cell TC, ele tem uma boa camada de blown rubber aqui na frente, né? E aí vaza o Fuel Cell aqui, e aqui ele tem uma pequenina camada bem fininha de borracha injetada. Como você pode ver, a tração está sempre posicionada do meio do pé para frente, ou seja, ele aposta que quem vai usar esse tênis é o cara que vai fazer o strike com o médio pé, cara, do médio pé para frente. E na verdade, se você vai fazer um treino, esse tênis vai ser usado não no seu treino de rodagem longa confortável, ele vai ser usado no seu treino, cara, de qualidade, que você vai imprimir um ritmo bacana. E normalmente nesses treinos, a sua posição de corrida já te coloca mais do meio para frente. Então, a New Balance acerta no posicionamento do material de solado. Sobre a qualidade desse material, a durabilidade, etc., eu tenho algumas restrições, vou falar nos pontos positivos e negativos. Cara,
Vamos lá então, vamos direto, vai para os pontos positivos e negativos. Sai daí não. Bom, como eu te falei, primeiro ponto negativo do tênis, eu não boto muita fé na aderência desse solado. Eu te falei já em outros calçados, falei quando fiz do Meta Racer aqui, falei quando fiz do Vaporfly, que as marcas hoje não apostam mais em gripe, elas apostam num material poroso e liso, porque o poroso, no contato com o solo, ele dá aderência. O que acontece aqui no TC é que ele não é poroso, cara, tá vendo? Ele tem uns desenhinhos, mas não é aquele material que, pela consistência própria, é um material poroso. Eu não sei qual vai ser a durabilidade, eu espero que seja longa, porque trata-se de um training, então é um tênis que tem que durar aí pelo menos 500, 600 km no seu pé, mas eu não vejo a mesma aderência do solado que eu vejo nos concorrentes do mercado, tá bom? Segundo ponto negativo deste tênis é o preço, e aí vamos ser vou abrir bem o jogo para vocês do que eu penso. Ele custa R$ 1.299, só que ele não é o topo da cadeia. O topo da cadeia será o RC Elite, cara, que é o tênis que vem para competir com o Vaporfly, com o Meta Racer, com o Carbon X, com os calçados de placa, para dia de competição. Então, se o Trainer já custa R$ 1.299, o Power 300, quanto virá o RC? Isso é uma coisa que me deixa muito preocupado. Afinal de contas, você botar algo nesse mercado, que já é um mercado que já tem já é liderado por um tênis, né, que é o Vaporfly, você tem que ter, apesar de ser um tênis maravilhoso, um puta tênis, e imagina o RC também será. Aliás, eu peguei umas imagens do RC, se liga aí. O RC ele vai ter 200 gramas e ele vai ter o grip aqui embaixo. Então, os dois pontos negativos desse tênis aqui, o RC não tem. Então, é um tênis que entra muito para brigar com o Vaporfly. Mas a questão preço é algo que me preocupa, porque se esse aqui já custa 1.299, quanto vai custar o RC? Né? É uma preocupação que eu tenho. Vamos aos pontos positivos do New Balance TC. Primeiro ponto positivíssimo, cara. A New Balance teve uma sacada fantástica, cara. Porque, se você corre com tênis de placa de carbono à prova, é legal que você treine com tênis de placa de carbono no seu treino de qualidade, no seu treino de tiro. Cara, não faz sentido, né? Você correr com tênis que tem uma estrutura de um jeito e no dia do treino você treinar com tênis que tem uma estrutura diferente. Então a New Balance acertou em cheio, tá? Esse é o primeiro ponto positivo. Segundo ponto positivo desse tênis, a anatomia dele é perfeita, é impecável, cara. Não sobra um espacinho em lugar nenhum, cara. Ele é compacto, ele é aderente, ele é um tênis que, o seu pé tem espaço no toe box, mas ao mesmo tempo fica super bem ajustado, cara. É uma sensação de você não estar de tênis. O ajuste do tênis dá a sensação que você não está de tênis. É muito diferente do Vaporfly, né, de outros calçados. O Vaporfly, por exemplo, é um tênis que, ele é comprido, ele é bicudo. Ele não é um tênis que tem uma anatomia bacana, cara. Você não se sente parte do tênis. Esse tênis é diferente, você se sente parte do tênis, cara. O tênis é uma extensão do seu pé, de tão perfeita que é a anatomia. O clutching do tênis também é um negócio assim surreal. Ele te dá uma aderência na parte do calcanhar muito acima da média, cara. É o que faltou no Pegasus 37, que eu falei aqui para vocês, que é a história do suporte no calcanhar, sobra no TC. É impressionante. O tênis é um conforto interno incrível, que me leva ao terceiro ponto. Você tem o rebote da placa, né? Você tem o bounce, você tem o retorno de energia. Talvez de todos os tênis que eu testei com placa, é o segundo que te dá mais retorno de energia, só perde pro Vaporfly. Mas ao mesmo tempo é um puta tênis confortável, cara. Né? Ele não é instável, a base dele é larga, ele é sólido, a estrutura é incrível. Cara, é um tênis apaixonante. Último ponto, como eu te falei, cara, difícil você pegar um tênis trainer que te dê esse rebote de energia. E a New Balance conseguiu. Cara, este aqui é o New Balance TC, recapitulando para você, é um tênis que tem 10 mm de drop, ele pesa 260 gramas, esse aqui no modelo 42, 252 gramas, acho, no modelo 41, e tem o preço sugerido, como eu te falei, de R$ 1.299, é um tênis para quem tem pisada neutra. Agora, acabou aqui o review, vamos falar um negócio muito importante. O primeiro tênis com placa que eu testei foi o Vaporfly. O Vaporfly é difícil falar dele, porque ele é uma unanimidade. Tá? Agora, então, eu não vou fazer um review, porque eu já fiz review de todos eles, tá? Então aqui temos o TC, temos o Vaporfly, temos o Meta Racer e temos o Carbon X, tá? Que foram os tênis que eu testei com placa. Eu testei também o Ad Zero Pro, só que aquele era emprestado da Adidas, então eu tive que devolver. O que eu menos gostei, inclusive, foi o Ad Zero Pro. Já falei porque a placa fica colocada em cima do material de entressola e aí existe um problema muito sério porque você não sente o retorno de energia. Ele é sutil demais, tá? Então, se eu fosse dividir esses calçados em finalidades, e é isso que eu vou fazer hoje, o calçado com maior endurance, o tênis que te ajuda numa prova mais longa, com endurance mais bacana, base sólida,
regularidade, estabilidade, seria o Carbon X. Se você está procurando tênis para fazer longas, você vai correr uma prova longa pra caramba, você quer mais estabilidade e menos o retorno de energia, o que te dá menos retorno de energia de todos também é o Carbon X, tá? Mas é um tênis muito legal para o endurance, cara, para fazer provas maiores que maratona. Então, se você vai correr uma maratona num ritmo regular, que você não quer fazer o melhor tempo da sua vida, mas você quer regularidade, sabe? E você quer conforto, a base é larga, não sei o que, Carbon X, tá bom? Se você quer um tênis com placa de carbono para o seu dia de tiro, aí eu não tenho a menor dúvida que seria o Meta Racer. Porque a placa dele fica inserida na parte de baixo, só vai funcionar se você fizer o strike com o médio pé. E aí o que acontece? Quando você faz os treinos na caceta, a chance de você fazer o strike com o médio pé é muito maior. Então, para os meus treinos de tiro, hoje, por exemplo, eu fui com o Meta Racer, ele me ajuda muito. Então é um tênis que ele se assemelha muito mais aos modelos antigos de calçados de corrida, ele é menor, ele é mais baixo, ele é mais leve, ele é bem japonês e a placa fica inserida na parte de baixo. Então vai te ajudar muito mais nos treinos de tiro do que em provas longas, em uma maratona, até numa meia maratona. Eu aposto nele muito mais, até 10, 15 quilômetros, e em treinos de tiro eu aposto muito. É um puta parceiro para treinos de tiro. Se o seu negócio é ir para a prova para fazer o melhor tempo da sua vida, continua sendo o Vaporfly, cara. Por quê? Porque é o que te dá mais retorno de energia, a reatividade da placa com a entressola do Pebax, do Zoom X, continua sendo imbatível. Eu ainda não testei o Speed Elite da Skechers, ainda não testei o Endorphin Pro e nem o Brooks Hyperion. Espero fazer isso nesse semestre ainda, porque eu devo ir para os Estados Unidos agora em agosto e quero trazer os 3 para a gente falar sobre eles aqui, porque dificilmente chegarão no Brasil. Mas o Vaporfly de todos que eu testei, ele ainda é imbatível, tá? Mas é uma sacanagem eu falar que ele é imbatível comparando com o TC, porque o TC não é um tênis de racing, ele é um tênis de training. E por isso eu fico muito, mas muito empolgado em testar o RC. Por quê? Porque o TC já me dá um rebote, já me dá um bounce, um retorno de energia muito parecido ao do Vaporfly, mas muito mesmo, cara. O RC tem tudo para ou encostar ou passar. E aí teremos uma briga muito legal, mas muito legal mesmo. Agora, em termos de ajuste, de estrutura, conforto, é o melhor tênis com placa de carbono que você vai ver no mercado. Então, se você está procurando um tênis com placa de carbono para você fazer treinos de qualidade, treinos bacanas e não sentir aquela instabilidade, né, aquela vibração extrema dos calçados com placa, TC. Beleza? É um comparativo, cara, é do meu jeito aqui. Eu acho que é bom para você entender aonde você está pisando, qual você vai escolher. Cada um tem uma finalidade específica na minha prateleira aqui. Eu não vou me desfazer de nenhum deles e vou usar um por dia dependendo da finalidade que eu vou ter no dia. E vou te falar dos outros também muito breve. Então fica ligado. Pretendo fazer até o final do ano um comparativo geral de todos os tênis com placa de carbono do mercado brasileiro. Fechou? Espero que você tenha gostado. Se liga aqui embaixo no link, você pode comprar o TC aqui neste link, cara. Você está ajudando o programa Fôlego. A gente se vê semana que vem. Abraço para você, até lá. Tchau.